Deixa eu ver quem está pertinho. Deixa eu ver quem está junto. Pessoal do Facebook, olha, nós estamos também no YouTube, Casa Firme Live, tá bom? Casa Firme Live é onde você vai poder nos encontrar. Vai ser muito bom estar com você nessa noite. Vai avisando as meninas, vai chamando. Oh, coisa boa estar na casa do Pai. Deixa eu pôr meu óculos aqui, a idade vai chegando, né, minhas queridas? Bom, eu quero te dar as boas-vindas. Você está entrando aqui na nossa sala da casa do Senhor. Para você que diz para mim, apóstola, nunca entrei na sua sala. Hoje você entrou. Hoje você está aqui na minha sala como minha filha e com muita alegria eu te dou as boas-vindas. Eu já estou vendo a Luana, que está lá no YouTube, no Caf Life, a Lili, a Vânia, a Raquel Moreno, que bênção, a pastora Sônia, que delícia, arroz de festa, é bom demais estar pertinho, né, gente? Nós estamos fazendo tudo isso para grudar mesmo. Todas as cafes, todas as mulheres têm que ser arrozinho de festa. A gente tem que estar grudadinho aqui e não é uma separação física que vai atrapalhar a nossa comunhão. Pelo contrário, nós vamos voltar dessa experiência mais unidas, mais fortes, mais aliançadas, porque nós vamos saber que o Senhor, no meio de tudo isso, fez uma obra misteriosa no nosso meio. E eu quero mandar um beijo para Renata Bastos. Aleluia. Deixa eu ver quem está no Face comigo. Eu tenho que falar da minha mãezinha, né? A tia Márcia Paris e o pai Vicky. Tem uns homens aí que estão olhando para nossa live, porque é muito bom estar no meio das meninas. Quero mandar um beijo para Cristina, para Dora, para Vera, para Nini. Quem mais? A Regiane. Oh, quanta gente linda do meu coração. Gente, nós estamos em mais de 160 pessoas. Não dá para dar tchau e beijo para todo mundo, mas eu quero que você saiba que nós estamos felizes demais. Foca nessa câmera aqui, por favor. Estamos felizes demais de estar com você aqui, tá bom? Aqui no Face está mostrando a outra. Vou ficar mais para cá, ok? Coisa boa é estar aqui. Eu tô com as minhas filhinhas abençoadas, um pouquinho delas, né? Porque não dá para encher a sala das minhas filhas devido a tudo isso. Então estamos aqui com a pastora Márcia, que está aqui, que estava tocando para nós, pastora Débora Mota, meninas, saudades de pastora todas. Andréia. Oi meninas, saudades. Oi meninos que estão na live. Agora sim, também. Vamos nos sentar, meninas. Agora sim, estamos aqui juntinhas. Oh, coisa boa estar aqui em comunhão na casa do Pai. Oh, gente, nós estamos nos ajustando, tá? Por exemplo, agora parece que a câmera tá outra. A gente vai chegar lá, tá bom? Nós estamos fazendo um test drive aqui para que dê tudo certo. Glória a Jesus. Fica só com uma câmera agora, né? Para facilitar. Beleza. O importante é que vocês estejam mais para cá. Vamos lá. Nós vamos arrumando aqui, minha gente. A primeira vez que a gente vai fazer uma live assim. É que nem lá, né, pastora Dé? Na sua casa. Você arrasta tudo. Sabe aquela ginástica que a gente faz assim? Que não tem espaço? Ok, tá na câmera certa? Que aqui não tá. Pode falar. Aleluia. Turminha do Fê. Agora ficou bom o negócio. Aleluia. Então eu tô com as minhas meninas aqui, um pedacinho delas. Vocês estão vendo a nossa camiseta? Que linda. Sou filha apaixonada. Porque agora, gente, o nome que nós vamos usar
para todas as reuniões de mulheres e tal, da Casa Firme, vai ser Filhas CAF. Quando eu falar Filhas CAF, você já sabe que é com você que eu estou falando, né? Amada do meu coração, glória a Deus. Vai chamando alguém que você ainda não chamou, enquanto a gente está dando aqui as boas-vindas. Manda o link pelo WhatsApp. Eu quero as jovens, eu quero as For Lives, eu quero as Transformando, eu quero as 4G, eu quero todo mundo comigo aqui. Glória a Jesus. Tá bom demais. Bom, nós já louvamos, já adoramos e quero que você agora, se você tem um testemunho para compartilhar com a gente, vai mandando. A pastora Alê está lá anotando para nós e eu quero ver aqui com as pastoras, né? Como é que tá esse nosso testemunho, que tem muita coisa boa. Com certeza. Eu estou escutando muita bênção. É uma quarentena de bênçãos de Deus, né? De boas novas. E nós temos visto os grandes testemunhos, apóstola, dentro dos lares, né? Não só testemunho de cura, né? Mas testemunhos onde o Senhor está colocando a casa em ordem. Aleluia. Esse tema continua fluindo. Lá em casa ainda está fluindo, pelo menos, né? Não acabou. Não acabou. Eu estou na unção das gavetas agora. Estou pondo as gavetas em ordem. Mas nós estamos escutando sim, apóstolo. Eu anotei alguns aqui, de algumas pessoas que compartilhou conosco, né? Testemunhos fortes. Uma irmã teve uma tribulação na área da saúde dos seus familiares, né? E isso abalou muito ela, até emocionalmente. Porque uma coisa é você saber de algo que acontece na casa do vizinho, né? Nós estávamos compartilhando, na casa de outra pessoa, mas quando acontece dentro da tua casa. Ah, Jesus. Você sente no outro, profundo, né? E nós compartilhamos com ela desse tempo em oração, em busca, né? E essa enfermidade que está neste momento, né? Querendo, né? Porém não vai assolar os filhos de Deus, Amém. né? Amém. O parente dela foi acometido da Covid, né? E isso trouxe um sentimento ruim para ela, de medo, né? De angústia, de pavor, achando que ela ia perder esse ente querido devido às má notícias, né? Mas toda a igreja se colocou em oração, por ele ser um idoso, uma pessoa que está no quadro de risco. Mas a apóstola, foi grande a obra do Senhor. Porque era um senhor de 84 anos. Chegou no hospital com a saturação 75. Uau. Era quadro de chegar e ir direto para a internação. E conseguiram não internar, porque na medicação que já colocaram para ele já foi se recuperando. Aleluia. Não foi internado, voltou para casa, onde eles puderam cuidar dele, mas a obra não parou ali. Ali o Senhor conduziu eles a ir no profundo. Porque não era só uma enfermidade física, existia também uma enfermidade espiritual, né? O Senhor deu a oportunidade, né, para esses irmãos de trabalharem no profundo, né, de começar a limpar a casa no físico, que também estava numa condição que precisava disso, e também detectar situações, né? E ele foi curado. Está totalmente curado. Então, minhas amadas, não se assustem com essas má notícias. Amém. Era uma pessoa do grau de risco, né? 84 anos, foi positivo no Covid, porém o Senhor honrou as nossas orações e fez mais, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele ainda operou o espiritual, Aleluia. né? E um servo de Deus, graças a Deus, mas essa família está glorificando o Senhor por esse feito, né? Esse é um grande milagre, esse é um dos. Porque a gente tem visto muito livramento de Covid-19, muito sim. de pessoas de idade. A gente tem feito realmente um cerco de fogo aqui ao redor de intercessão, oração. A intercessão, 24 horas orando. Depois o pedra também, tempo, né? Exatamente. Fizemos um período de jejum e oração, e ali a gente ouviu dos irmãos muitos testemunhos. Inclusive um casal também que falou
pastora, nesse momento de tanta luta e onde muitos estão passando dificuldade, onde nós mais vimos a mão do Senhor, a provisão. Eles falaram que nesse momento, além deles estarem sendo supridos, eles estão suprindo a outros. Estão dividindo o pão. Eu fiquei emocionada de ouvir, porque assim, o Senhor sobejando o pouco, né, daqueles que estão ali servindo ao Senhor, né? Foi um testemunho muito lindo. E entre outros, né, muitos outros estão passando por situações que às vezes podem, né, ser amedrontadoras, mas o Senhor tem honrado, porque nós não estamos nos rendendo à pressão, né? Não estamos nos rendendo a essas situações de medo, mas sim sendo vencedores diante do que tem nos acometido, né? Então tem sido tremendo ouvir todos esses testemunhos. Louvado seja. Glória a Deus. Eu quero compartilhar 2 testemunhos que eu recebi aqui, lindos. Um testemunho aqui, gente, veio de fora. Pra onde que eu olho? Calma que a gente vai se ajeitando aqui na nossa sala. Mas é o testemunho de uma irmã que mora na Suécia. Mas ela esteve aqui conosco já. E o testemunho dela é assim. Quando o Guilherme, meu filho mais velho, foi apresentado a Deus pelo apóstolo Isam, Deus falou para o apóstolo que meu filho seria usado já na adolescência para marcar a geração dele. Quando eu imaginaria que estaríamos vivendo em um país ateu nesse momento? Guilherme é profeta temente a Deus. Ele tem tido muitos sonhos com a volta de Cristo. Olha que tremendo, gente. E ele fará 12 anos em setembro. E todos em nossa igreja aqui têm uma admiração por ele, que já é usado para ministrar amor e zelo pelas coisas do Senhor. Sinto muita gratidão ao Senhor. Olha que lindo, né? Um jovem de 11 anos, um 4G, eu tenho uma lá em casa, e olha que testemunho lindo, né? Recebeu uma palavra quando foi apresentado e consagrado a Deus no altar, né? Deus falou que ele seria usado desde a idade mais tenra, e olha só que lindo, já é um garoto que está sendo usado lá na Suécia, um país ateu, e as pessoas estão vendo o Senhor Jesus Cristo na vida dele, e ele tem tido sonhos com a volta de Cristo. Aleluia! Olha que tremendo, Jesus está às portas. Que lindo, esse é um testemunho da sorte. Já posso contar o outro? Não, eu só quero dizer, gente, que Casa Firme é de nações. O impacto está chegando nos confins da terra. E esse é um dos. Inclusive na live que eu estou fazendo a 1h da tarde, eu tenho sim recebido muitos testemunhos. A gente não tem tanto tempo, mas pessoas de Portugal, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Itália, pessoas do Paraguai, que estão sendo abençoadas e tocadas. Glória a Deus. Aleluia. Esse outro testemunho aqui, a irmã se identificou, então nós vamos falar o nome dela, é a Lucilene Aparecida de Lima. Um beijo para você, Lucilene, e já agradeço por você compartilhar esse testemunho tão lindo, que vai edificar a nossa fé, que também estamos fazendo live. Glória! Vim contar meu testemunho. Uns 10 dias atrás, entrei no grupo para pedir oração por minha saúde. Não estava bem, um nó na garganta, e cada dia que passava eu sentia que não iria levantar. Tinha até medo de dormir e não acordar. Sempre na madrugada, alguma coisa me sufocava e acordava num susto. Sem ar, fui no médico e o doutor disse que não tinha nada de errado. E comecei a sentir fortes dores no estômago e nas costas também. Parecia que estava infartando. Deus é maravilhoso, e graças à oração poderosa da irmã Aline, aí ela tem um monte de aleluia, glória a Deus aqui, né? A gente está com ela Hoje também. estou bem e firme, acompanhando todas as lives. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe.
abençoe, Lucilene. E glória a Deus que todos esses sintomas aqui que a gente pode ver, né, de ansiedade, né, nó na garganta, mal-estar no estômago, falta de ar, né? É cura completa, check-up do Olha rei. só tudo isso que Deus fez aí. Glória a Deus por isso. Feliz de saber do seu testemunho. Glória a Jesus. Amém. Tem casos, apóstola, de um casal. Nesse momento difícil, as empresas passaram por um aperto, né? Tiveram que dispensar funcionários, tiveram uma situação financeira muito ajustada, né? Assim, muito apertada. E esse casal de empresários, eles ficaram numa situação delicada de não poder, inclusive, pagar os funcionários que ficaram, né? Estavam muito angustiados com isso. O Senhor foi tão bom que, num momento tão delicado, usou um ímpio, do nada, quando eles não se viam há mais de 20 anos, né? Estavam distante bastante tempo. Aliás, eles são conhecidos há 20 anos, mas não se viam há muito tempo. Esse amigo deles procurou por eles, se encontraram, bateram um papo e, falando de negócios, né? Ele contou a situação dele e, dali a pouco, essa pessoa se ofereceu para estar suprindo a necessidade dele. Aleluia. Sem juros, né, com um empréstimo assim na necessidade daquele momento. Isso o poder de Deus é um milagre, porque no atual momento, onde as pessoas estão tão temerosas, segurando, né? Não quer soltar, não quer fazer a bondade. eu fiquei muito tocada por esse testemunho, porque eu vi não só o cuidado de Deus para com essa família, né, vendo a aflição deles, e também por essa pessoa, eu falei assim, Deus está te dando uma oportunidade de alcançar esse ímpio. Não é à toa que o Senhor fez um link, né? Então a gente vê que pessoas estão também sendo instrumentos para falar da palavra do Senhor, inclusive neste momento, né? Amém. Onde pessoas estão sendo tão atormentadas, né? Mas muito mais sendo libertas, curadas. A Bíblia diz, né, que o Senhor tira do ímpio para dar para o justo. Exato. No sentido de que Deus tem os seus meios de fazer o milagre. Ele pode tirar daquela fonte que você não imagina, daquela situação tão interrogativa, respinga em você a bênção. É verdade. Que Ele está cuidando. Pastora Márcia, na campanha, muitos Já testemunhos. tem um aqui maravilhoso, né? Aleluia. Eu vou falar o nome dela, porque ela escreveu, a Fátima, que é a irmã da Eliana, que pegou Covid, ficou muito mal. Nós acompanhamos, oramos com ela e oramos com a Eliana, com a Fátima, porque a Fátima estava bem tocada pela situação da irmã, que ela estava sem respirar, apavorada, né? Porque uma situação bem grave. Assusta. Pegou o pulmão e tudo. E ela contando que nós começamos agora uma campanha, né, no culto das mulheres. Toda terça-feira às 9h30 da manhã nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Aleluia. E chamando esses milagres para as nossas vidas, né? E eu dei o testemunho no primeiro dia, eu falei sobre a multiplicação, a transformação da água em vinho de Jesus, e no meio da palavra eu dei um testemunho da minha sobrinha, que enfim, foi curada do pâncreas, que ela tinha pancreatite, faz tempo isso, e que eu tive a dia de ir lá e orar, e ela foi curada, enfim. Contando aqui que no meio, que a irmã estava lá internada, enfim, no meio da oração ela saiu. Ela não estava bem, estava preocupada, com medo de perder, mas todo mundo orando, me ajudou em oração a senhora, estava querendo um milagre. Eu já tinha feito oração no monte, já tinha jejuado e tal, tomei posse. Então ela vai contando aqui que depois dessa, que eu contei da minha ousadia, né? De ir lá e tal, no momento que não podia, que era, enfim. E ela falou, eu tive essa ousadia, fui ali também, orei. A minha irmã ligou, né, contando que aconteceu um milagre, que ela estava curada, que ela estava bem. Glória a Deus. Mas eu quero Santo contar Senhor. também sobre o pessoal do coral, né, do louvor, que tem milagres financeiros. Aleluia. Eu tenho um testemunho para contar maravilhoso da minha vida, mas eu estou esperando ele se completar. Mas eu posso dizer para vocês, queridos, para Deus não tem pandemia, não tem pandemônia, não tem nada. É verdade. O Senhor, quando Ele É o quer Deus que abençoar, pode. exatamente, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Então, assim, nós estamos vivendo milagres sobrenaturais de Deus na área financeira. Deus resolveu abrir as portas para a gente nesse meio, né, nesse caos econômico, onde está Só todo Deus mundo. faz esse mistério. Só o Senhor.
Então, é aquela coisa, né? No Salmo 37:4 diz, né? Alegra-te do Senhor, né? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E é o que a gente tem feito, né? Louvado, adorado. E eu tenho lá no coral vários testemunhos que foi em cima da hora, o pessoal não mandou ainda, mas o pessoal está se reinventando. O pessoal que fechou a empresa, Deus ontem teve um testemunho lindo. Depois eu escrevo, coloco aí, a gente põe na live da apóstola, né? Isso mesmo. Mas de Deus abrindo portas, né? Glória a Pessoas Jesus. fecharam empresas e Deus abriu. Outras que faziam uma coisa, de repente estão fazendo outra. E Deus abençoando, dando estratégia. Isso é lindo demais. O nosso Deus é mais... Abrir um restaurante. Exato. Sal da terra. É. E ontem a gente já pediu marmitex lá. E ontem pedimos marmitex para a pastora Já viramos maravilhoso serviço de primeira. Agora acabou de chegar um testemunho aqui, gente. E esse testemunho é de uma jovem lindíssima, que a mamãe dela, gente, é a escudeira da apóstola Denise. A escudeira Regina Castelão. Lindinha. É o testemunho da Maiara, nossa querida, linda Maiara. Beijo, Maiara, beijo, Rê. Gente, a Maiara estava... não vou dizer desempregada, tá bom? A Maiara estava temporariamente livre assim, no mercado de trabalho. Isso, temporariamente ela estava livre no mercado de trabalho e muito sábia, ajudando a mamãe dela, que é uma costureira, modelista maravilhosa, de mão cheia, né? Criou uma página linda no Instagram para a mamãe dela. No meio de tudo isso, em meio a toda essa pandemia, Maiara foi chamada para um emprego, para trabalhar pertinho, não é nada longe. Deus abriu essa porta para ela. Começou no meio da pandemia a trabalhar, gente. Deus deu um emprego para ela. Então, glória a Deus por isso, porque esse é o nosso Deus, né? Que dá emprego quando as coisas estão bem difíceis, né? Que lindo. Vamos passar para um outro tema. Vamos falar um pouquinho de Deus supridor. A gente está contando o testemunho financeiro, mas os testemunhos não vêm de graça, né, gente? Verdade. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Quando a gente põe a semente na terra fértil, quando a gente põe naquela terra adubada, terra de Deus, que já foi limpa, campo santo, campo espiritual, o Senhor vai lá e honra. E eu tenho visto, como mãe, os testemunhos. Alguns testemunhos financeiros são mais privados, as pessoas não querem, né, falar. Mas para a mãe sempre fala, né? E eu, como mãe, eu tenho sido maravilhada pelos testemunhos que eu estou ouvindo. Sinais e maravilhas, quando a gente acha que não vai dar, as portas estão fechadas, o Senhor vai lá e abre uma outra porta que ninguém imaginou, só tem parede, ele vai lá e abre um caminho naquela parede. Esse é o nosso Deus. E eu quero dizer para você que está aí, minha querida, não deixe de semear. Não deixe de o seu dízimo, a sua oferta. Porque a mulher sábia é a mulher que está sempre alinhada com o seu esposo. A gente viu um péssimo testemunho bíblico, que foi Ananias e Safira, que se alinharam para mentira, que se alinharam para esconder de Deus. Mas o Espírito Santo vê todas as coisas. Ao contrário, quando você e o seu marido são aliançados para viver a sua verdade, para colocar a sua semente, você não imagina a dinamite financeira que isso é. Ligando na terra, ligado no céu. E a gente tem muitos testemunhos também que nós temos para falar. Aleluia! Nós temos uma conta corrente que é o Sicredi, tá bom? Tá sendo colocado aí? Que bênção! Legal, meninas, é ou não é? Deus não faz? Nós que somos, né, pastoras, algumas de nós tempo integral, a gente tem visto o que Deus está fazendo. E como igreja, a nossa igreja não deixou de suprir os missionários.
Nas nações, os nossos missionários estão cuidados. Para eles não teve pandemia. Aleluia! Porque temos essa visão. Cada semente, né? Chegar aqui, gente. Ai, vai anotando. Cada semente que você põe nessa terra, vai haver colheita 100 por 1. E obediência gera colheita, né, apóstolo? Obediência é tudo nas nossas vidas, né? Porque o Senhor, Ele é o provedor. E as portas são apenas canais que Ele proporciona para nós, para que Ele possa jorrar as bênçãos dEle. Então eu vejo que quando nós nos submetemos a Deus, em obedecer a sua palavra, sendo generoso, fiel, Ele nos honra, né? Falando nisso, olha que lindo aqui, né? Tem casais assistindo, né, pastora? Tá o Cleiton e a Emily. O Cleitinho! Nosso diaconinho lindo. Ele colocou aqui que ele fez um voto, aumentou a oferta dele. Deus abençoou ele. Ele é profissional liberal, né? E ele disse que o Senhor dobrou o trabalho dele nesse tempo e que ele está recebendo 3 vezes mais do que ele recebia antes da pandemia. Aleluia! E tem um outro testemunho aqui, que esse aqui eu conheço mesmo, porque, gente, essa aqui é fiel. A pastora conhece ela, a Ticiane. Ticiane que fez, lembra, pegou os docinhos. Isso, pegou o jargão da pastora. Jargão não, gente, a bênção que a pastora professa, que ela fala, o milagre está dentro de casa. E ela começou a fazer bolo, docinho e vender, e ela fez o selinho, o milagre está em casa. Colava nos docinhos dela. Linda. E a Ticiane enfermeira formada, e olha só o testemunho que linda que ela mandou aqui, ó. É uma porta maravilhosa que Deus abriu, e agradecendo o quanto Ele tem cuidado da minha família e da minha casa em 1 ano e 3 meses desempregado. As maravilhas que Ele fez. E agora Ele está realizando o meu sonho de atuar novamente na UTI, que sempre foi o desejo do meu coração, me cuidou e capacitou, cumpriu a promessa. A glória da segunda casa seria melhor que a primeira. No começo dessa pandemia, o Senhor abriu essa porta de emprego para ela, depois de 1 ano e 3 meses desempregada. Supriu toda a família dela nesse tempo, supriu. Ela está lá na enfermagem novamente, que é uma profissão dela, e trabalhando na UTI, que é o desejo do coração dela. Valente, né? Então não temos mais docinho da Ticiane. Na folga a gente pede um docinho para ela. Essa daí, né, a gente achou que na pandemia ia abrir uma empresa de docinho, mas Deus faz como Ele quer. Ele mexe as águas. E nós vamos já pular para o nosso tema de hoje, porque 4 mulheres falando, boa o tempo. Ai, pastora, tem um testemunho financeiro aqui tremendo. Conta esse testemunho. Olha, vou falar o nome dela que ela se identificou aqui. É a Thaís Cristina, filha da Solange, do Louvor. Sim. E ela colocou aqui, olha, eu estou resumindo, ela e o marido estavam passando por uma situação financeira muito difícil. E Deus colocou no coração deles de fazer um dízimo no valor, na quantia de 23%. Pacto com Deus, né? Deus pediu isso. Aleluia. E eles falaram que 15 minutos depois de terem feito o dízimo, o esposo consultou uma conta antiga que eles tinham e tinha 100% do valor dizimado lá. Glória a Deus. Uma quantia X e na conta tinha 100% desse valor. E ela falou também que estava com uma dívida, né, nessa conta, que essa conta eles não usavam muito tempo, e tinha uma dívida de 400 mil reais. Deus limpou essa dívida e ainda colocou esse valor de 100% a mais na conta deles. Essa unção está sobre você que está aí com a gente hoje. Mas, gente, como é maravilhoso, né, ver o agir de Deus. Eu sei que se a gente ficar aqui só falando de testemunho, como nossos cultos de mulheres são assim, que a gente só fala os testemunhos e quase não dá tempo de falar da palavra, porque é muita bênção.
E a ideia da nossa live dessa noite é ter esse papo com você, esse aconchego, que mulher gosta de conversar, gosta de trocar. Pena que eu não trouxe meu tapete de arraiolo, né? Que todas fazemos, só não a pastora Márcia. Nós vamos contaminar ela. A gente deixava assim falando. Falando nisso, você que está aí, menina de Deus, já entrou no Café Artesanato? É um grupo para você mostrar suas coisinhas bonitinhas que você faz. Com certeza, essas mãozinhas tuas aí são mãozinhas de princesa de Deus. Alguma coisa boa de artesanato você faz. Depois a gente vai fazer outro café culinário, café não sei o quê. A gente vai inventar, tá bom? Mas por enquanto é o café artesanato. Gente, agora nós vamos entrar no nosso tema, que esse tema é forte. Lidando com as emoções. É muito gostoso contar a bênção. Mas como é que você lida com aquela situação que você não espera? Como é que você lida com o conflito? Como é que você lida com a crise? Que na verdade é o que nós vivemos aí há 4 meses. Como você ficou nesses 4 meses? Vamos falar sobre isso? Eu vejo que, apóstola, nesse tempo de confronto, né, falando das emoções, duas áreas foram atingidas, né? Eu percebi, ouvindo pessoas, né, não só as suas emoções, mas eu vi raízes sendo alcançadas no sentido de traumas. Porque quando você está na sua rotina, exatamente, você está na sua rotina, você não é confrontado naquilo, não tem ambiente. Agora, quando você está num momento de aflição ou num momento de confronto, numa situação de aperto, ou de pressão, onde toca nas suas emoções, raízes também começam a aparecer que talvez não tenham sido curadas, porque se floraram, né? Que talvez você pense que foi. E nós tratamos alguns casos que nós identificamos isso, né? Raízes de traumas do passado, de situações que a pessoa achava que já havia vencido, que já havia sido curada dessas situações, o momento atual de aperto, de pressão mesmo, fez com que ela tivesse atitudes que mostraram que essas raízes ainda estavam vivas dentro dela, né? Quer dizer que o velho homem quis ressuscitar. É, mais ou menos isso, né? Não pode, o velho homem já ficou para trás. É verdade. Mas também existem aquelas emoções que são emoções do momento, né? Onde você, às vezes, você não tem controle dela, né? Que é aquela situação do cansaço, emoções que estão mesmo esgotadas, né? Porque quem está dentro de casa o tempo todo lidando com tantas coisas, não só trabalho, mas as coisas de casa, é filho, é marido, é trabalho, né? Todo esse às vezes é a rotina quebrada. A rotina que muda, tira todo mundo do prumo, né? Você sai do foco, né? Eu posso falar de mim, né? A gente gosta de usar o próprio exemplo. Nesse início todo eu fiquei perdida. Eu me perdi dentro de casa. Eu estava tão Mas como você é quase um querubim, mas será que a pastora fica perdida na pandemia? Mas eu posso imagina, né? Até eu conseguir encontrar uma rotina com o Samuel e tudo isso mudar. Mas eu posso dizer também uma coisa linda, que eu também me encontrei dentro de casa. Amém. Coisas lindas eu estou vivendo, né, nesse momento. De mudança de rotina, de reencontrar uma esposa, de ser um pouco mais mulher, né? Porque assim, o fato da gente, você que trabalha fora, talvez numa empresa, talvez numa área assim de escritório, entrou no ritmo da vida e esse ritmo engole a gente. É verdade. E é o que a pastora Débora falou, às vezes você não lembra mais como fazer algumas coisas. Elas para você não tem, passaram. E de repente você volta, restitui. E o mais legal que eu vejo é que os filhos estão vendo isso. Né? Observando. E memoriais estão ficando ali. Estão ficando, marcas, né? É Porque a gente pensa, não, quando ele é bebezinho eu tenho que cuidar. Mas até o filho adulto, gente.
Até o barbado gosta Gosto. de sentir. Né? Fala para nós aí dos seus barbados. Os meus barbados, né? Eu também, eu me reinventei, me redescobri, tive que voltar para casa, para a cozinha, e descobri que eu cozinho bem, viu? Meu Deus! Engordei uns quilinhos, mas voltei. Senhor, abafa esse assunto, emoções. Não é assunto da máscara, noite, mas é a máscara. E os meninos ficaram super felizes, porque a gente, que é pastora, se dedica ao ministério e tal, e tá sempre na igreja, e não sei o que, é ensaio, é reunião, lá, lá, lá. E quando eles me viram em casa, eles ficaram super felizes. Nossa, a mamãe tá cozinhando. Eles até brincam, né? É isso aí, mamãe na cozinha. Eles chegam, né? Me veem ali toda na cozinha. Muito bem. Eu falei, vocês estão gostando, né, seus machistas? Chama as norinhas para ajudar. Vamos fazer um apelo aqui. As norinhas também. Bom. Não, foi maravilhoso. A família reunida sempre, todos os dias, na mesa. É muito gostoso. Fora que a gente se reúne também para assistir o culto, para orar juntos. Para né? tomar ceia. Para tomar ceia. Então, tem sido, a gente tem que realmente aproveitar esses momentos, né? Tirar o melhor, extrair o melhor, né? A pandemia, para quem não tem Jesus, está sendo um horror. Exatamente. Mas para quem está com A gente tem escolha, né, meninas? Sim. As emoções, elas são... Você tem que tomar as rédeas dela. Porque você pode se sentir a Amélia, que era a mulher de verdade. Você pode ter uma crise de raiva, de ira, um sentimento de roubo. Ou você pode entrar num outro caminho. Puxa, Deus está usando esse vendaval para que eu possa restaurar coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Então nós temos que tomar controle das nossas emoções. Porque às vezes a gente espiritualiza tudo, né? Então você fica com raiva, o diabo me deixou com raiva. Não, é que você tem alma. E a sua alma foi cutucada. A sua alma foi ali, ó, pressionada. Então, por exemplo, aquele marido que nunca está em casa. Eu acho que agora vai ter um monte de curtidas, se tiver algum irmão aí. De repente, ele não tem espaço, porque os filhos tomam a esposa e ele trabalhava o dia inteiro, só chega à noite e agora ele quer o espaço dele. Como é que é isso? Então dá aquela lixa grossa com o marido. Pastora Débora, que cuida do Pedra Angular, você teve muito B.O. nesses dias? Bastante. SOS Pedra Angular! Mas eu acho que trouxe à luz, na verdade, não a situação do momento. Porque as coisas que apareceram é porque já não estavam bem. Uhum. E a rotina só estava mascarando. Né? Cada um É a hora de sua tirar a vida. maquiagem, né? Exatamente. Que você vai mostrar o pezinho de galinha, que você vai mostrar É verdade. aquele Tira os cílios, inchacinho, tira tudo. põe a gaveta. A oportunidade de Deus de estar restaurando realmente essas bases, os valores. Né? Então, depende de nós enxergarmos dessa forma, nesse ângulo. Que Deus está nos dando a oportunidade de pôr a casa em ordem. Amém. De sentar à mesa e receber o que o Senhor tem para nos entregar. Né? Eu enxergo essa leitura que eu estou tendo das notícias e também das transformações, porque muitos estão vendo dessa forma também. Muitos. É como se o Senhor mexesse as peças, né, na nossa vida. Como ele pegasse aquele que está no Oriente, vai para o Ocidente, vai mexendo. E às vezes no meio dessa mexida, as nossas emoções elas começam a brigar com o agir de Deus. E é uma hora que nós temos que nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho visto assim, algumas pessoas, a gente tem na própria casa firme, né? A gente achava, como apóstolos e pastores, que tudo para nós era o culto. É o culto de domingo, é o culto de quinta, é o culto de terça. De repente Deus mostrou que nós temos muito mais do que um culto. Nós temos talentos incríveis, nós temos uma equipe de primogênitos, uma equipe pastoral incrível, que tem muito para dar, muito para servir, muito para fazer. E nós
através das plataformas sociais, nós, as redes, a gente conseguiu ajuntar os filhos. Isso para nós foi um milagre, está sendo um milagre. Né? Há pessoas que a gente não imaginava sentiu essa necessidade. Até as emoções de amar a casa de Deus. Eu quero que você escreva aí, você que está acompanhando, se você está amando mais a sua igreja nessa pandemia. Amém, com certeza, né? Não é? Pastora Andréia, conta para nós, até um membro novo na família se arrumou nessa É pandemia? verdade, a gente arrumou um membro novo. Realizamos o desejo da Marcela de ter um cachorrinho, né? Está se alimentando da palavra, né? Tá se alimentando da palavra, gente. Ele já comeu 3 bíblias. Oh, meu Deus! Que pentecostal A gente falaram que ele era SRD, né? Sem raça definida, mas a gente já descobriu que ele é pastor. Ele comeu 3 bíblias. Que deve ser pastor pentecostal. Pastor pentecostal, aquele Labareda. que come a palavra. Mas foi bênção nesse tempo, porque a Marcela tá em casa, né? Então ele não deixa ela ficar entediada, que ela corre atrás dele o dia inteiro com as peripécias dele. Então isso é uma dica boa para as emoções de um adolescente? Sim. Ver um cachorrinho, um gatinho, um porquinho, um coelhinho, algo, um ser vivo. E, gente, se vocês quiserem adotar, gente, tá assim, ó, pra adotar. Essa ninhada era de 6 cachorrinhos. Eu peguei o cachorrinho mais bagunceiro da ninhada, porque os irmãos deles são tudo quietinho, mas tinha que ser em casa de pastor, né? Porque até nisso a gente tinha trabalhado, né? A gente vai trabalhando o domínio próprio, a mansidão, a paciência, né? A gente vê destruindo a casa, a gente, ai, que fofinho. Que bonitinho, comeu meu sofá, que amor. Comeu a minha poltrona que eu reformei depois de 10 Eu anos. sei disso porque eu tenho a Yasmine, né? Sim, uma São bebezinha. 3,3 kg. Eu digo que ela é pentecostal mesmo, é da pentecostal do fogo. Porque ela não para quieta, nem um minuto. Eu também não para quieto nem um minuto. É tudo irmãozinho, vão tudo morar no céu. Eu espero, né? Estão falando que é troca de dente, né? Que é porque novinho, espero que daqui a um tempo ele acalme. Né? Vamos ver qual vai ser a desculpa depois. Isso, vamos ver qual é a desculpa. Mas lá em casa, pastora, eu queria contar uma coisa para a senhora, assim, sobre essa coisa de emoções, né? Que eu percebi, assim, em casa, né? Porque a gente vive essa rotina que todo mundo está falando, e aí, de repente, a rotina não é mais rotina, né? A gente começa a fazer coisas novas, não que a gente está parado, a gente começa a fazer coisas novas, tudo e aquele ritmo para, né? E eu comecei a ver que a falta da rotina deixa a gente estressado. Com certeza. É horrível não ter rotina. Essa coisa de não saber, assim, o que eu faço, como eu faço. E no começo da pandemia, assim, que tinha essa coisa de não ter rotina, eu comecei a ficar meio estressada, assim, porque eu falava, mas como, né? Limpar a casa o dia inteiro? Pois é. Porque tem mulher que é a unção do paninho. Sim. Então ela fica tão angustiada que fica limpando a casa o dia inteiro. São umas emoções tóxicas. Então, e foi tão interessante que eu comecei a perceber, né, o quanto a gente entra num automático. Só que o nosso pai não é um pai de automático, ele é um pai de intimidade, é um pai que se revela, que quer comunhão, conversa, né? Não é um pai que você aperta o botão lá e gira o micro-ondas e está pronto em 3 minutos. Não é um pai de intimidade. Então eu percebi que nesse tempo é um tempo propício para a gente sair desse estresse e entrar nesse tempo. Em outra dimensão, porque às vezes a gente fala assim, eu estou em comunhão com Deus, mas é porque você está na igreja todo dia, toda semana, louvando, adorando, e quando sai essa rotina, você tem que se encontrar, né? A gente se encontra no Pai, né? Quando a gente está com Ele. Isso é uma coisa que acalma as emoções, deixa o estresse de lado. Com certeza. E nesse ínterim, a gente está rindo, a gente está brincando, porque realmente há uma alegria do Senhor, só que não é nem... A gente não ensaiou nada, está fluindo, porque o Espírito do Senhor, Ele é o nosso consolador. Ele se encarrega de quando você entrega as emoções que não são boas, Ele se encarrega em te curar, em te libertar,
E às vezes a gente dá fora mesmo, né? A gente grita quando não era para gritar, a gente dá uma palavra rasgante quando não era para dar. Mas sabe, nós temos que ter a humildade de reconhecer que naquela hora a nossa emoção saiu da casinha. Pega ela de volta, tenha a sensibilidade de pedir perdão, porque assim, a gente magoa mais quem está muito próximo de nós, essa é a verdade. Porque quem está muito perto não está esperando. Nem você está esperando da pessoa, nem a pessoa está esperando de você. E às vezes uma palavra ríspida, com o marido, com os filhos, sem querer, por um cansaço, ou por essa tensão, faz a gente expor o nosso emocional. E às vezes a culpa entra, é uma emoção, a culpa. Quem aqui nunca sentiu culpa? Puxa, nossa, e talvez agora, nesse momento, queria ter sido isso, queria ter feito aquilo, queria ter feito aquilo outro. Então eu também gostaria de levantar aqui, que a culpa é um sentimento errado e que você tem que levar na oração. Como a pastora Andréa falou, tudo tem que ir lá para o Pai. Arrancar essa culpa de você, né, pastora Débora? Porque às vezes você falou que não devia, você quer recolher aquilo, não consegue. Mas quando você se humilha, pede perdão, tira essa culpa. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Na verdade, eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas o Espírito Santo sabe. Alguém aí está sentindo uma culpa muito grande no seu coração. Talvez eu não esteja discernindo a razão dessa culpa, mas ela está aí. E o Senhor está dizendo para você agora, tira isso do seu coração. Porque Ele também não te culpa, Ele sabe. Gente, nós não somos perfeitos. Se fôssemos, já estaríamos na glória, está tudo maravilhoso. Então a gente pode até falhar, errar, mas quando você pede perdão, quando você entende isso diante de Deus, a culpa tem que ir embora, não aceita. Porque o diabo usa isso para te oprimir e para te dar vergonha de você não viver o melhor de Deus para a sua vida. É verdade, porque, pastora, quando a culpa é alimentada, abre uma porta para o acusador. Vem o espírito de acusação e com isso aprisiona as vidas, né? Então, quando a gente consegue lidar com os sentimentos e expor diante do Senhor esses sentimentos, confessar diante dele, a gente recebe a cura. Confessando, então lidando com esses sentimentos, o acusador não tem poder de vir e querer encontrar lugar, né? Então a senhora realmente falou algo muito importante, que eu acredito que quem nunca passou por isso, né? Ou numa debilidade, eu já passei por isso. Houve momentos que eu olhava para o meu filho e assim, eu não sei lidar com isso. Peraí, volta a fita. Por quê? Você convive com tantas coisas, mas ele não é um robô. Exatamente. E eu não sou também obrigada a saber tudo. Claro. Você tem às vezes ali o script, mas a prática ela te mostra outra coisa, né? Só que nessa hora, quando você está nessa posição, a culpa vem. Porque você não sabe. Mas não somos obrigados a saber. Ou às vezes você, por exemplo, você fica com culpa porque você não se antecipou. Mas às vezes você fica com culpa porque você não tomou atitude lá atrás. E aí seu filho é adolescente, e aí aquele diálogo que tinha que ter não tem, ou às vezes é um avô, uma avó que acha que tal filho, tal neto não evoluiu porque você não fez alguma coisa. Então o inimigo de Deus, ele vai querer ficar te cercando para que você comece a pensar demais, porque está com tempo, né? E aí o diabo está usando isso muitas vezes para te trazer amargura, uma sensação de culpa mesmo. E aí a gente começa achando a vilão. Ah, foi o marido, foi o trabalho, eu. Em vez de você achar vilão, vai buscar a libertação. É aquilo que a gente tem ministrado sobre a mesa, né? A mesa é um lugar assim de cura, não pode ser um lugar de culpa, de cobrança. Então se você está aí, às vezes você está, eu vejo que tem muitos pais tristes porque perderam uma comunicação com o seu filho adolescente. Porque quando a gente pensa que o filho já é independente, ele já faz as coisas sozinhos,
a gente acha que não precisa tanto de nós. Mas é o que a pastora Débora falou, corre atrás, começa de novo. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Volta a fita no Senhor, pede estratégias. Porque a vida é assim, ó, é toque de caixa. Não dá para te culpar por uma coisa que você nem estava lá e nem poderia estar. Porque a nossa geração é outra, a forma de educar é outra. Então, assim, seja consolo para o seu coração. Tira essa culpa, essa tristeza do que passou e do que virá. E vive o agora. O agora é 17 de junho, né? Esse é o agora. Esse é o agora, o E hoje. Deus vai te dar ferramentas, estratégias para hoje. Em nome de Jesus. Verdade, cremos assim, né? Amém. E eu vejo como oportunidades, né, pastoras? Quando você consegue enxergar isso como uma oportunidade que Deus está te dando de mudança. Eu estava vendo uma palestra, né, desses rapazes de educação emocional, né, esse questionamento, ele falou uma frase que me marcou. Que cientificamente o nosso cérebro só traz à lembrança aquilo que precisa ser curado. E somente quando temos a estrutura para promover a cura. Deus é tão perfeito que Ele nos fez de uma forma que tem o tempo certo para todas as coisas. Existem áreas de traumas na nossa vida, onde as nossas emoções estão tão sensíveis, que Deus Ele permite que aquilo só é trazido à tona no momento certo para que promova a cura. Quando você não está preparado para receber essa cura, nem o seu corpo, né? Tem um bloqueio, existe um bloqueio no cérebro. Deus Que nos fez tremendo, hein? assim. Que forte. Deus nos fez assim. Eu achei tremenda essa frase. Eu até anotei, assim, eu vou anotar isso porque isso é tremendo, porque é para a gente refletir. E assim a gente tem que se atentar para o que está acontecendo, tanto com as nossas emoções, tanto com a nossa vida, com a nossa família, em tudo que nos envolve. Será que Deus não está nos dando oportunidade de uma mudança agora? Será que não é agora que nós estamos prontos para receber a cura que Deus está querendo fazer através das nossas vidas, promover através das nossas vidas? Eu tenho uma experiência dessa com a minha mãe, né? Que ela passou o final da vida comigo, e ela com 90 e poucos anos, veio coisas na memória dela, que Deus usou a minha vida para conversar com ela. Imagina, uma senhora de 90 e poucos anos, ela ainda estava lúcida, e ela começou ali a pôr para fora. Eu falei, mãe, vamos começar a jogar, né? Pôr para fora essas coisas. E ela recebeu, achei tão lindo a humildade dela. De reconhecer, de confessar e perdoar, né? Deus trouxe a memória dela com 90 anos, situações, foi tremendo. Olha, eu tenho um testemunho também, você me fez lembrar de uma pastora nossa, que obviamente eu não vou dizer o nome, mas eu fiquei muito tocada que ela me contou que no meio dessa pandemia a mãe ligou para ela e disse assim, filha, eu quero te dar como minha mãe espiritual, não como minha filha. E eu preciso confessar algo, eu preciso que você venha aqui, porque eu quero que você seja mediadora. E aquela filha foi tremendo, né? O que minha mãe vai me confessar, né? E foi lindo, essa pastora me ligou, me pediu oração, que eu cobrisse ela. Eu disse para ela, vai na autoridade, porque se a tua mãe está te vendo assim, Deus está dando a cura do coração da sua mãe. Foi. E ela chegou lá pensando que era uma coisa. Eu falei assim, olha, pensa na pior coisa, não vai ser, porque é sua mãe e ela vai, não seja chocada com o que você vai receber, porque o Senhor já está te dando a cura. Então, quando a mãe dela falou a situação, para a mãe dela era um monstro, mas ela já pôde ministrar a mãe com esse espírito do consolo, do Espírito Santo. Naquela hora ela foi usada com tanto poder para trazer cura para a mãe e restauração. A mãe confessou e falou, filha, 500 quilos do meu coração. É isso que Deus faz. Nesse momento em que a gente está aí, você pode escolher. Você pode escolher o caminho da depressão, que é a emoção que não quer enfrentar, a emoção que se larga, ou você pode escolher o caminho de reagir. Domingo nós ministramos sobre a mesa da persistência. E é lindo ver aquela mãe, a Ciro Felícia. Ela não tinha assim
assim uma filha com Covid-19? Ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. E no original disse que era um demônio de suicídio. Era um demônio de último grau de destruição. Então, assim, até uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus como ela, uma estrangeira, foi para o lugar certo. E que dirá você que é de Jesus? Muitas vezes você tem uma situação difícil e você não está indo para aquilo que é a tua solução. Se joga, né? Se joga no colo do Pai, porque Ele tem uma saída para você. Ele vai responder o teu clamor. E como é que a gente lida? Nós estamos já no finalzinho aqui do nosso tempo, porque daqui a pouco tem a live dos primogênitos que está arrebentando, está uma bênção. E eu quero falar de um tema aqui com vocês. Como é que a gente lida com a perda? A perda. A perda de um emprego, a perda de uma gravidez, porque nós tivemos isso nessa quarentena. Filhinhas que perderam e tiveram que dar glória a Deus no meio de uma perda. Porque se a gente é um filho de Deus que só está feliz quando tudo vai bem, então como nós vamos ter músculos espirituais? Como nós vamos ser fortes no mundo de tribulação? O nosso rei falou, você vai ter tribulação. Não falou que é todo dia, mas falou que de vez em quando a gente vai ter. Sim. O que vocês acham, menina? Como que a gente lida com a perda? Pastora Zina falando assim, mas Pastora perda. bem forte nessa área. Isso aí, ó, tem que Deixa fluir. Você sabe que a pastora estava pensando nisso que a senhora falou, né? De uma mãe que estava grávida, pensando numa irmã que perdeu o esposo num infarto fulminante, declararam que era Covid, ela não pôde enterrar o esposo, não pôde, né, se despedir. Uma perda brusca, arrancar a pessoa. E esses dias fazendo as devocionais, inclusive ontem, estava pensando como a perda ela é um sentimento que deixa a pessoa completamente confusa. E se a gente for ver Ruth e Noemi, né, Noemi, ela estava completamente confusa, porque ela tinha perdido o marido, perdeu os filhos, despediu de uma nora e só uma que ficou com ela, né, que foi Ruth. E Noemi, ela estava tão perdida, aquele sentimento foi tão brusco nela, que ela já não se reconhecia mais. Ela se chamava de amarga, ela entrou na amargura. A perda, se você não souber lidar com a perda, com a ajuda do Senhor, você entra na amargura, foi onde ela entrou. Ela foi restaurada através de uma nora que se dispôs a ficar com ela, que arrumou um resgatador, o Senhor lhe deu um resgatador. E outra pessoa que ficou completamente confusa na perda foi Marta, quando Lázaro morreu. Porque ela chega para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda estiver morto, viverá. Ela se lembra da Bíblia. E ela fala, sim, eu sei, né, que a gente vai ressurgir. E ele falando para ela que ele estava dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro, mas ela não entende. Ela estava no nível religioso. Sim, ela conhecia a Bíblia, mas ela não conhecia o poder. Só que ela fala para ele, se você não estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela cria que ele poderia curar Lázaro, mas quando Jesus manda remover a pedra, aí ela fala naquela hora, né? Ela fala, Senhor, já cheira mal, tá morto. Não mexe mais. Tá 4 dias morto. E Jesus falando para ela, eu vou ressuscitar. Então a dor da perda, a dor do luto, ela deixa a pessoa confusa. Ela deixa a pessoa fora daquilo que o Espírito Santo quer produzir no coração dela. E a dor da perda é uma dor que a pessoa vive ela, mas se você viver com Jesus, se você deixar o Senhor trabalhar no seu coração, no seu entendimento, você vai viver essa dor de uma forma que te cura e não que te deixa confusa. Porque a Bíblia fala que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo cura. Mas para Ele curar precisa você estar apta, né? Eu achei muito interessante que Ele falou que o cérebro
precisa estar pronto para ser curado. E muitas vezes nós não estamos prontos para receber a cura porque a gente não entendeu o que Deus está fazendo, produzindo. E a cura é muito pessoal, né? Eu vivi uma cura muito profunda quando meu filhinho faleceu de câncer. E eu falo para todo mundo que tem uma perda que Deus, ele tem uma palavra específica para cada um. O Senhor me curou quando um dia uma mulher que não me conhecia, um mês depois do meu filhinho ter sido, né, ter ido para o céu, ela chegou para mim e falou assim, não me conhecia, pastora Lucia Israel, lembra? Foi no Mussi. No Mussi. Glória. Na igreja, e ela falou assim, eu estive orando o dia inteiro, e o Espírito Santo pediu para te dizer que o Senhor poderia ter curado o seu filhinho, mas o seu filhinho escolheu o céu. Essa foi a minha cura. Meu filho escolheu o céu. Filho inteligente, né? Escolheu o céu. Porque é a vida eterna, é o céu com Jesus. Ele escolheu o céu. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Ela falou outra coisa que me curou também. Porque ela falou assim, a única coisa que ele perguntou para o Senhor, quando ele escolheu o céu, é quem ia cuidar dos pais dele. E o Senhor falou para ele, eu vou cuidar deles. Então eu sei... Quando, um mês depois do meu filho ter falecido, quando o Senhor falou, eu vou cuidar deles, eu sei que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Se Ele cuida de tudo, Ele também vai cuidar da cura, das emoções, do nosso emocional, da saudade, do distanciamento. Tudo isso, Deus está curando. E você que está aí agora assistindo, se você está com essa dor de luto, se você perdeu alguém de forma brusca no meio dessa pandemia, se você perdeu o seu emprego e está sentindo um luto no seu coração porque você não sabe como vai sustentar a sua casa, sua família, eu não sei qual perda você teve. Toda perda dói, né? Seja ela qual for. E toda perda, Deus está presente com você. Ele quer te curar. Abre o seu coração. Pode falar para Ele a sua dor, aquilo que maltrata você, porque com certeza Ele está aí te curando e Ele sabe a forma certa de falar com você. Não é uma fórmula, não é uma receita, mas é um rema para a sua vida. Você receber esse rema de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria falar da minha perda. Eu tive uma perda financeira, né? Para quem não conhece, a gente passou por uma falência, né? E também é uma perda bem dolorida, né? Para quem tinha tudo, de repente não tem nada, né? Para quem estava acostumado a ter coisas grandes, de repente passa por um vale. Mas a diferença, amadas, você que está passando por um problema financeiro, a diferença está naquele que confia no Senhor. Amém. Aquele que é fiel ao Senhor, aquele que louva e adora. Eu quero ler um versículo para você que está lá em Salmo, capítulo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Eu vivi essa palavra, né, quando a gente passou por essa falência. Meu marido ficou desesperado, porque naquela época ele ainda não era convertido, ele era simpatizante. Amiguinho do Evangelho. Amiguinho. Mas eu confiei. Nesse tempo eu já conhecia Jesus, já estava ali firme, servindo ao Senhor na casa do Senhor. E eu confiei, eu falei, não, o Senhor é grande, Ele é poderoso. Amadas, às vezes as pessoas acham que louvar a Deus é só cantar, né? Adorar a Deus é só cantar louvores. Não, louvar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus é muito mais do que isso. É você saber confiar naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, quando a gente passou por isso, teve um versículo que eu até fiz um quadro, coloquei na entrada da minha casa. É o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria trazendo seus muros. Naquele tempo eu não sabia o que Deus ia fazer. As incertezas vinham. As pessoas falavam, não vai dar certo, não vai dar. As situações vinham, aqueles gigantes, e nós falamos, meu Deus do céu, agora não vai, agora nós vamos para baixo da ponte. Mas hoje eu olho para trás, hoje eu estou com os molhos. Eu digo para vocês, vale a pena louvar, vale a pena confiar, porque como está descrito aqui, o teu coração vai saltar de prazer. E aí você vai cantar o canto da vitória. Eu digo, você, numa perda, é naquele que confia no Senhor. Então confie no Senhor. Hoje está tudo escuro, mas ontem, lá na nossa live do louvor, uma amada querida, a Thay falou assim, né, quando você mergulha nas águas, você não está vendo o que acontece lá fora, você está nas águas do Espírito, você está na intimidade. O problema é quando você sai, né,
Depois eu tô ali pra fora, aí você vê a situação horrorosa. É que nem você liga no é um baldinho de água fria. E a mídia é especialista em colocar pânico nas pessoas, amedrontar, te deixar insegura, enfim. Foge da televisão e mergulha nas águas do Espírito, minha amada, porque Deus vai reverter o teu quadro. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todas nós aqui já vivemos perdas. Sim. Todas. Sim. De muitos lados. Eu até sinto que essas perdas, elas são parte do treinamento de Deus para o chamado que Ele nos entrega. Grande. Porque seria muito água com açúcar a gente estar sentado aqui ministrando a tua vida se a gente não tivesse um relacionamento profundo com Deus na hora da dor. Porque só ter relacionamento com Deus a gente está bem, não convence, né? Mas quando você tem experiências com o mestre, de ver o mestre tocando, eu tenho as minhas, pastora Márcia, pastora Débora, pastora André, cada uma num nível, porque também cada uma tem um foco do seu chamado, um nível do seu chamado. E eu queria terminar, o nosso tempo acabou, menina! Mas eu quero dizer que lá na casa mãe, lá a pastora Silvia vai fazer a mesma coisa, hein? Né, pastora Silvia? Vai Linda? ser tremendo. Vai ser glória. Nesse dia eu vou estar de folga, com meu tapetinho, vendo elas debaterem lá, glória a Deus. Mas eu queria finalizar, né, pensando, meditando com vocês sobre o maior exemplo, o nosso maior exemplo. Nenhuma dor se compara com a dor do Mestre, que é Jesus. Lá em Lucas 22, ele não perdeu só os discípulos, que diz a palavra de Deus que os discípulos, na hora da agonia do Getsêmani, dormiram. Não estavam com ele conectados. Depois o Senhor Jesus não perdeu só a família, ele perdeu o mais precioso, o Pai, por causa do pecado que ele carregou. Ele teve que, por alguns minutos, ser cortado, porque ele carregou o nosso pecado. Que tremendo, que forte. E eu só queria ler esse texto aqui de Mateus, capítulo 22, 40, que diz que e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu acho que se eu visse um filho pedindo algo para mim com agonia e gotas de sangue, eu daria na hora. Mas aqui o nosso rei recebeu um não do Pai. E esta dor de perder, de lutar, toda essa agonia foi ficando pior, gotas, suor de sangue. Gente, isso é agonia mesmo. E no meio dessa agonia, diz a palavra de Deus que ele orava mais intensamente. Jesus sempre é o nosso modelo. O que você tem que fazer com as suas emoções? O que você tem que fazer com a sua agonia? Talvez ninguém vai entender. Os discípulos não entenderam, eles dormiram. Será que o marido entende sempre? Não. Eu sou casada com um apóstolo. Eu sou casada com um homem cheio do Espírito Santo. Mas algumas áreas da minha vida ele não chega. Só Jesus chega. É verdade. Né? A gente vai falar, né? O Ted é o único homem presente aqui. A gente vai falar algo pro marido, ele dá uma risadinha amarela, mas esse é o seu problema? Nossa, que besteira! Esse é o meu problema. Que está me dando tristeza, agonia e etc. Mas Jesus, ele é o teu amigo que te conhece. Amém. Glória a Deus. E para ele você pode derramar seu coração. Senhor Jesus orou intensamente. É como assim, está difícil, ora mais. Está difícil, ora mais ainda. Está difícil, dobra a oração.
porque nessa hora a tua cura está com o Mestre, está com o Pai. E a outra coisa que Deus falou comigo aqui nesse texto, 2 atitudes o Senhor Jesus tomou lidando com as emoções dele. A primeira, ele orou com mais intensidade, e a segunda, essa é mais forte, ele se entregou à vontade de Deus. Essa aí é difícil, porque a gente briga, né? A gente se perneia. Ai, mas Deus, eu queria tanto isso. E Deus está te dizendo, não, essa não é a minha vontade. Então, queridos e queridas, 2 caminhos para você sair dessa agonia, do momento da perda e da dor. Confie na vontade de Deus. Ainda que para você é um cálice de fel. Dói demais. Mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E no final, Ele vai te mostrar que Ele é Deus. E só Ele sabe o que a gente não sabe. Lá naquele dia da glória, a gente vai poder marcar um horário e falar, Senhor, aquele dia, por que o Senhor me disse não? E aí o Senhor vai revelar, vai abrir o entendimento de cada um de nós. Eu estou sentindo muito a presença de Deus, eu estou sentindo uma unção aqui muito forte. Eu sinto que Deus preparou esse tempo para nós, num formato diferente. Nós queremos orar por você agora. Vou pedir para a pastora Débora encerrar orando, selando esse tempo e declarando que o nosso Deus, Ele tem para você um propósito para essa perda, um propósito, e que essa perda vai ser para você uma conquista. Vai ser a chegada de um grande chamado na sua vida. Amém. Aleluia. Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que dependemos, Senhor, do Teu cuidado, do Teu amor. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Apresentamos, Senhor, essas vidas que estão conosco, Senhor, nas redes sociais. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe como estão as emoções dessas pessoas, quais são os medos, as angústias, quais são as aflições, quais são as áreas que elas estão sendo pressionadas e muitas vezes não sabendo lidar, Pai. Mas agora, Senhor, juntamente com o apóstolo, as minhas irmãs, as pastoras, nós nos colocamos nessa brecha, Senhor. Amém, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada lar, amém, visite Deus. Cada coração. Amém. A Tua palavra mesmo nos ensina, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sim, sonda, Espírito Santo de Deus, os caminhos que têm levado as suas filhas, Senhor, a vales, a desertos, que têm deixado as suas mentes, seus corações aprisionados, Senhor. Aprisionados no medo, aprisionados nas angústias, aprisionados, Senhor, na depressão. Nós paralisamos agora na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, através dessa ministração, a Tua cura. Declaramos, amém, Senhor, que elas são libertas, que elas são, Senhor, saradas pelo Teu poder. O Senhor é o nosso Todo-Poderoso, o que nos promove cura e transformação e libertação de todas as amarras, Senhor. Colocamos, Senhor, os lares, as famílias, o trabalho, tudo que pertence às suas filhas amadas diante da Tua presença. E declaramos, Senhor, o Teu poder, o Teu cuidado, a Tua blindagem, Senhor. E reconhecemos que Tu és Deus. Tu és Deus, aquele que tem cuidado de nós. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o nosso louvor, porque dependemos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou voar como águia, vou dançar com o vento, vou subir com o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor.
acabando. Oh, se você gostou, deixa o seu comentário Dá um aí. like. Dá um like, isso mesmo. Deixa o seu Ai, joinha. fala isso por mim, porque eu não aguento mais vocês. Ativa o sininho, se inscreve no Sim, o sininho. Então nós vamos dar tchau pra vocês. Que a graça do Senhor Jesus. Daqui a pouco tem live de novo. O amor de Deus Pai, as consolações do Amém. Espírito Santo Amém. seja contigo, com a tua casa. Um beijo. Tchau. Aleluia. Cortou? Cortei.